Fala pessoal, tudo bem? Primeiramente sejam todos muito bem-vindos para mais um treinamento aqui no canal da Cronos Distribuidora. Meu nome é Gabriel, sou o atual coordenador do setor de treinamentos da Cronos e hoje a gente vai estar aí falando um pouquinho sobre sistemas de câmeras IP e NVRs. Então a intenção de hoje é a gente falar um pouco sobre o que a gente consegue fazer com os NVRs, passar a programação aqui desses equipamentos, mostrar que a gente pode também adicionar câmeras de outras marcas, e mostrar o monitoramento de uma forma mais rápida e simplificada aqui para vocês perderem um pouco o medo de estar utilizando sistemas IPs. Antes da gente iniciar, só vou passar aqui um pouquinho sobre a nossa loja virtual. Deixa eu abrir ela aqui. Então, para quem não conhece, a nossa loja virtual está de cara nova. Está com uma interface mais limpa, mais fácil de encontrar as coisas. A gente fez o relançamento dela agora na segunda-feira, dia 6. Então, essa aqui é a interface básica. A gente pode filtrar por todos os segmentos que a Cronos trabalha. Se você quiser procurar alguma coisa, um DVR por exemplo, um NVR, você pode só fazer na busca, já vai encontrar aqui. Para colocar ele no carrinho, só clicar em comprar, já vai adicionar automaticamente aqui, você pode aumentar as quantidades ou não. E de uma forma bem fácil você pode fazer o seu próprio orçamento e comprar diretamente aqui com a Cronos. Lembrando que instaladores parceiros têm vantagens em preços, né? Então é importante sempre fazer o seu cadastro, se você já tem, só fazer o login. Então vou passar aqui algumas funções dos nossos NVRs, né? Então só para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a família, ela é dividida em linha de produtos gerais e produtos especiais. Onde na linha geral ela está ali a linha Value Series, que é a linha de entrada, a linha profissional, linha Ultra e linha Deep in Mind. A gente vai estar explicando cada uma delas durante o nosso treinamento. E depois a linha de produtos especiais, que é o Workstation e o Blazor. Basicamente essas linhas especiais, elas são para utilização em softwares de PC, tá pessoal? O Blazor ele já vem com o sistema incorporado e a Workstation é o nosso IVMS. As famílias aqui de NVRs que a gente trabalha são basicamente essas quatro. Então, a linha Wi-Fi, representada ali pela série 7.1 e 7.6. A linha Pro, que seria a linha que a gente vai estar mais utilizando hoje em dia, né? A linha IP 3.0 com séries IK e Q. Linha IP 4.0, sistemas AcuSense. A linha Ultra 9.6, 8.6. E a linha Deep in Mind, que é para a gente fazer inteligência artificial. Aqui como a gente faz a nomenclatura desses produtos, né? Então a gente tem algumas divisões, inclusive por quantidade de HD. Então a linha de valor agregado, de entrada, né? A gente tem a série 7.1 com a terminação Q1, 7.1 com terminação K1/W, que é um NVR Wi-Fi, e 7.6 com a terminação K1/W também, outro modelinho Wi-Fi que veio para substituir a série 7.1. Depois indo para a linha Pro, a gente já tem a série 7.6 com terminação K1. A letra B aqui ela foi uma revisão de hardware, então ela está com aprimoramentos. Depois a gente passa aqui para a série 7.6 e série 7.7 das linhas profissionais com 2 e 4 HDs. Após isso, a gente, se precisar de 8 HDs, tem as séries 9.6 e 8.6. E 16 e 24 também, séries 9.6. Essas séries aqui elas são mais indicadas para projetos muito grandes. Então acima de 64 câmeras, 128 e assim por diante. Que aí a gente vai ter uma capacidade muito maior de armazenamento. Para a gente entender como é que funciona essas questões de nomenclatura, então sempre que um produto tiver DS na frente é um produto Hikvision, se for IDS é um produto inteligente Hikvision, ou seja, tem alguma inteligência artificial embarcada. Depois o segundo, a parte do número aqui, número 2, ele vai indicar se é uma série de entrada, se é uma série profissional ou se é uma série Ultra ou Deep in Mind, né? Então 7.1 série de valor,
série de entrada, 7677 linha profissional, 869667 linhas Ultra e Deep in Mind, né, com inteligência. O próximo número aqui ele vai indicar a quantidade de canais IP suportadas, então sempre bom se atentar nessas nomenclaturas de números aqui, nesse caso aqui são 16. A próxima nomenclatura ele pode ser N ou NX, então N seria um NVR apenas, e NX, NVR com inteligência artificial. Vou só voltar aqui. A letra I quer dizer que ele vende no mundo todo. Depois disso a gente tem aqui a letra I, que ela quer indicar a plataforma de hardware. Então E é a linha mais básica, depois vem a Q, a K e a I. Então sempre que vocês têm uma mudança nessa letra, vão surgir funções novas aqui para o nosso equipamento. O número posterior ele quer dizer quantidade de HDs. Depois aqui o 16P, ele está me indicando que eu tenho 16 portas PoE. E eu posso ter outras letras aqui também. Então H uma placa de codificação, se for M a caixa da NVR é metálica, se tiver um W tem um módulo Wi-Fi já embutido, se tiver 4G tem um módulo 4G também, para caso de NVRs que ficam em ambientes hostis, como postes ou então veículos, alguma coisa assim. Depois disso a gente tem aqui mais uma barra, a gente pode ter mais uma barra, né? Indicando 4816S. Isso aqui são número de canais para filtro de alarme falso, ou seja, para QSense. Ou 4 e 8F, que são para reconhecimento facial. Esse sistema aqui ele trabalha em conjunto com uma câmera que tenha pelo menos detecção facial para estar fazendo esse reconhecimento. Então a gente tem que fazer uma junção de dois produtos. E posteriormente a letra B é relacionada à revisão de hardware. Então como é que funciona o trabalho aqui dos nossos NVRs? A gente vai precisar de pelo menos três coisas, né? Uma câmera que faz a coleta da imagem, a captação. Então pode ser uma câmera bullet, dome, qualquer câmera ali que seja IP, né? Ela vai ter um meio de transmissão, que vai ser um cabo UTP ou vai ser às vezes via fibra, depois se colocado um conversor. Vai ter o nosso NVR, que vai fazer a decodificação, armazenamento e a reprodução. E por final vai ter ali um monitor, um computador para fazer a visualização. Então esses são os componentes básicos do nosso sistema IP. Então aqui no nosso sistema a gente consegue fazer adição através do sistema Plug and Play para facilitar a nossa vida, né? Então os NVRs que tem PoE padrão, eles vão ter essas conexões aqui. Então você pode verificar que alguns modelos vão ter 4, outros vão ter 8, outros 16 portas de conexão aqui. Então além de fazer a transmissão dos dados da imagem da câmera, ele vai também estar enviando a alimentação. Então esse PoE é de 48 volts e as câmeras, a grande maioria do mercado hoje que utiliza o PoE também é de 48 volts. Então vai funcionar sem problemas, né? E assim a gente também não precisa fazer mais nenhuma configuração extra, porque o próprio NVR já vai fazer toda a comunicação, vai fazer a conexão direta, utilizar uma senha padrão do próprio NVR e já vai estar funcionando bem tranquilamente. Só uma nota aqui para todo mundo, antes do plug and play, a câmera ela tem que estar inativa ou então ativa, mas com a mesma senha do NVR. Se caso você tenha uma senha diferente, você vai ter que mudar na configuração dela lá e alterar a senha manualmente, beleza? As outras conexões aqui a gente tem um USB, pode servir tanto para um mouse, para um teclado, um pendrive para fazer gravação de imagens, HDMI e VGA para ir para o monitor, a conexão de entrada e saída de áudio, caso você tenha um microfone externo e um alto-falante para utilizar, né? A gente tem também aqui uma porta de rede LAN, a conexão RS485, que hoje já está mais escassa de ser utilizada, né? Mas era utilizada bastante para conexões de câmeras Speed Dome, fazer o controle dela, e a conexão do cabo de energia.
Então aqui não tem uma fonte externa, ela já é interna no próprio NVR. E aqui a chave de liga e desliga e o cooler. Os NVRs também têm uma função que é chamada de PoE aprimorado. Então você pode ter também alguma câmera que ultrapasse ali 100 metros de distância. Então por padrão ele já vem configurado para questão de curta distância, que seria até 100 metros via PoE. Passando disso, a gente pode pegar e habilitar aqui a questão de longa distância. É uma configuração que você só clica no NVR e ele vai fazer a alteração. Então o que ele vai mandar? O que ele vai fazer? Ele vai mandar mais potência nesse cabo, né? Ele vai mandar uma corrente maior e uma tensão maior ali para a gente estar conseguindo levar essa câmera até 300 metros de distância. Outra função que a gente também consegue fazer é a importação e a exportação dos canais das câmeras, né? Para ter uma implantação mais fácil. Então a gente consegue exportar um arquivo Excel do NVR e ir lá e dizer, câmera 1 vai ser IP tal, senha tal, usuário tal. Câmera 2 IP tal, porta tal, usuário e senha tal. E aí a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais fácil, sem ter que ficar digitando ali no próprio interface do NVR, né? Então facilita bastante. Então, os NVRs, principalmente da linha 77 em diante, eles podem possuir, né, duas interfaces de porta LAN. Para que a gente vai estar utilizando isso? Para ter uma questão de mais segurança e também algumas vezes o pessoal utiliza para portaria remota, alguma coisa assim, e utiliza duas redes diferentes. Uma para estar mandando a imagem diretamente lá para a portaria virtual e a outra para o pessoal do condomínio ali ter acesso às imagens. Então aqui a gente tem um exemplo, né? Aqui em cima a gente está com a câmera indo por uma das redes, entrando e fazendo a conexão. E a segunda rede aqui ela faz conexão apenas com um PC. Gabriel, como é que eu faço para acessar a câmera IP através desse PC aqui? Ela não vai ser possível, porque são duas redes separadas, totalmente isoladas, por questões de segurança e por questões de praticidade também. Então você não vai ter o acesso, somente se você tivesse nessa outra rede conectada aqui. O pessoal às vezes também faz questão de redundância de redes, então eles configuram ali para se caso uma caia, a outra entre automaticamente e faça comunicação com o servidor do monitoramento. Beleza, pessoal? Se tiverem dúvidas, podem colocar ali no chat para a gente ir respondendo. Questão da nossa segurança de dados, então, para gravações a gente também tem essa preocupação, né? Então, funcionam em alguns sistemas, né? Então, um deles é o ANR, que a gente vai estar falando um pouquinho. A segurança de arquivos também pode ter gravação redundante, gravação inspirada ou bloqueio de arquivos, para não ocorrer expiração, né? E a questão em HDs também, você pode delimitar cotas ou grupos e também fazer sistemas RAID aqui para o nosso sistema. Então, como é que funciona uma cota no HD? Então, quando a gente fala em cota, a gente está dizendo que uma parte desse nosso espaço ele vai estar separado para determinada aplicação. Então, eu posso pensar, eu tenho um HD de 5 TB, que é esse exemplo que está me dando aqui. Ele vai estar instalado no NVR, mas diferentes capacidades do HD podem ser atribuídas a cada câmera de acordo com o tempo de gravação necessário. Então vamos lá. A gente pode ter uma câmera que é muito importante para a gente, que a gente tenha 6 meses de gravação, por exemplo. Então a gente vai delimitar uma quantidade muito maior somente para aquela câmera. A gente pode estar colocando essas outras câmeras para 3, 4 dias de gravação, porque elas não são tão necessárias no nosso sistema. E geralmente quando ocorre algum sinistro, elas são mais rápidas de serem encontradas, né? É por isso que a gente pode estar fazendo isso. Então a gente pode delimitar quantidades para cada câmera em específico. O ANR, ele é uma função bem legal, que aí a gente tem que ter essa função implementada na própria câmera também. Mas o que acontece nele? Se por acaso a nossa câmera tiver algum problema de comunicação com o NVR, alguém foi lá e cortou o cabo de rede, alguma coisa assim, ou deu algum mau contato,
aí a câmera ela vai começar a gravar num cartão de memória interna. É importante sempre ter esse cartão de memória previamente, porque senão não vai ocorrer isso aí, né, pessoal? Depois, quando a gente conseguir voltar à comunicação, foi lá, reparei o cabo, fiz o conector novamente, o cartão de memória já vai jogar automaticamente essas imagens lá para o nosso NVR. Então a gente não vai ter perda e quando for fazer uma busca, já vai ter a busca toda centralizada somente no NVR. Não precisa acessar a câmera para estar buscando isso separadamente. Então para a gente configurar essa opção, a gente só tem que ter certeza que o cartão SD está já colocado na câmera, né? E para habilitar a função, a gente vai entrar na página da câmera, na página web, né? Configurações. Vai em configuração de armazenamento, depois configuração de programação, avançado, e vai somente marcar essa caixinha de seleção aqui, dizendo Enable ANR, ou se já tiver em português, habilitar ANR. E dá um OK. Aí já vai estar funcionando perfeitamente. A gente também pode trabalhar com os NVRs em modo de backup, né? Então N mais 1. Para que a gente serve isso? Para se por acaso tiver algum problema de comunicação em algum NVR, e a gente tem um outro lá que seria o redundância, para que a gente não perca nenhuma imagem. Então vamos supor que a gente tem aqui 2, 3 NVRs trabalhando e tem um NVR de backup. Ele pode ser configurado para até 32 NVRs principais, para quando um cair, ele já assume automaticamente. Então vamos supor aqui, ó, caiu a rede desse NVR do meio, o NVR de backup já faz a mudança, pega todas as configurações de câmeras que tinham nele e já começa a fazer a gravação e o backup das imagens. Quando recuperar a rede, ele vai funcionar exatamente como eu expliquei ali no ANR também. Ele vai pegar e transferir todos os arquivos que ele foi gravado nesse período para o NVR que é o principal. E aí ele volta para o estado de espera. Se algum outro der problema, ele vai assumir novamente e assim por diante. Só lembrando que o NVR backup ele só pode assumir um dispositivo por vez. Então, se caírem 3 NVRs, somente um vai ser assumido aqui e os outros dois vão ficar desassistidos, né? Então, a lógica do sistema, como é que ela funciona? Então, são necessários pelo menos 2 equipamentos para configurar o sistema N mais 1, né? Um NVR como principal e outro como unidade de reserva. Então, o fluxo vai ser iniciar, a gente vai selecionar um como hot spare, ou seja, uma unidade de backup. A gente vai entrar lá na configuração do equipamento principal e vai dizer que a gente vai querer adicionar um hot spare, que seria esse backup, adicionar o equipamento e finalizar. Então é bem simples, a gente só precisa que tenha 2 equipamentos. Com questão a nossa entrada e saída de dados também, pessoal. Como a gente está trabalhando com sistemas de rede IP, a gente vai ter uma entrada e uma saída de rede máxima, de dados também, né? Então a gente vai ter um fluxo de entrada para adicionar câmeras, codificação de NVR para visualização e gravação de local ao vivo. E também vai ter os dados de saída, que aí vão ser os strings que saem do nosso NVR para o uso remoto. Então, para utilização no aplicativo, num software cliente como IVMS ou REC Central, aí a gente precisa ter esse string de saída. Para isso, a gente tem que fazer um cálculo de banda, né? Então, a Hikvision ela possui 3 fluxos, mas quando a gente vai estar adicionando no NVR, a gente utiliza somente o principal e o sub. Então, por exemplo, a gente tem aqui um modelo de uma câmera, DS2CD 4332FWD-I, que no nosso mainstream, no nosso stream principal, ele vai utilizar 25 frames a 1080p, ou seja, Full HD, e nessa configuração aqui a gente vai estar utilizando 4 megabytes de transmissão. E o nosso sub vai ser também 25 frames, uma resolução menor, porque é para aquela visualização em miniatura que a gente utiliza o sub, né? Então vai ser uma resolução 4 CIF e aqui a gente sabe que vai estar utilizando 1 megabyte. Então aqui
A gente vai ter que fazer a soma desses dois dados, vai dar um total de 5. E aí a gente vai ter que verificar. Eu estou aqui com NVR 7716NI E4, que a largura de banda de entrada tem um total de 160. Então, quantas câmeras aqui eu consigo colocar até chegar em 160? Eu tenho um máximo de 16, correto? Então, se eu quiser utilizar 16 câmeras dessa configuração, eu consigo, porque aqui 16 vezes 5 vai dar um total de 80 MB de transferência. Então, como 80 é menor que 160, a gente consegue estar fazendo essa adição sem problemas de fluxo de rede. Temos aqui também uma nota, né? Então, quando a gente adiciona uma câmera IP de terceiros, a gente tem uma aqui para demonstrar depois, ela vai ter apenas o stream principal. Então, a gente desconsidera aqui a nossa taxa de substream para esse cálculo. Então, basicamente, vai ficar um pouquinho mais fácil aqui de fazer essa conta. Vai ser somente o stream principal vezes a quantidade de câmeras. Para fazer um monitoramento da largura de banda também, no próprio NVR tem uma ferramenta para isso. Então aqui na parte de manutenção você vai poder verificar a largura de banda que as câmeras estão consumindo, o uso atual, né? Aqui em Net Receive Idle vocês vão ver o recebimento ocioso e o Net Send Idle, o enviar ocioso, ou seja, a gente ainda tem disponível para receber 249 MB e para enviar 256. A configuração de canal 0 também ela é bem importante para a gente, principalmente quando se está tratando de central de monitoramento. Então, o que seria o canal 0? Ele vai pegar e combinar um único canal com todas as imagens do nosso DVR ou NVR, para facilitar a nossa vida. Então, quando eu tenho uma central de monitoramento com vários operadores, várias telas, geralmente eles colocam um canal 0 e quando tem algum disparo de algum analítico, algum evento que seja importante, ele já abre automaticamente aquele canal, né? Então a gente também pode estar editando a ordem de câmeras do canal 0 e configurando a sequência para saída no CVBS ou na saída VGA ou HDMI do nosso NVR e DVR, né? Para fazer isso a gente entra na interface web, vai aqui na parte de áudio e vídeo, tem ali a opçãozinha canal 0. A gente vai configurar a tela dividida conforme a nossa demanda, né? Então 4 imagens, 8, 16 e assim por diante. E vai delimitar quais canais a gente vai ter acesso aqui no canal 0. Bem simples e rápido. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa tecnologia AcuSense. Então basicamente a tecnologia AcuSense ela veio para incrementar as nossas câmeras com inteligência artificial. Então lembra que antes a gente tinha lá aquela questão de gravação por movimento, ou às vezes um cruzamento de linha, uma área de intrusão. E quando tinha algum evento, por exemplo, um cruzamento de um animal, um acionamento de uma luz, ou chuva, balanço de folhas, alguma coisa assim, ou teias de aranha, ele acabava dando um evento que não era verdadeiro de movimento, né? Então é algo que a gente não precisava estar verificando. Agora com a AcuSense, a gente vai ter uma melhoria nisso. Por quê? Porque com essa tecnologia, a câmera e o NVR vão fazer uma análise através de inteligência artificial, que vão verificar as regras que vão estar sendo acionadas. Então a gente pode verificar somente para pessoas, para veículos ou para ambos, né? E aí o restante não vai ser uma questão de acionamento de analítico. Então a gente vai ter alarmes mais precisos e buscas muito mais rápidas aqui para o nosso sistema, né? Então como é que ele funciona? A gente vai ter um NVR ou uma câmera IP com essa função. Ele vai fazer toda a filtragem de alvos humanos e veículos detectados dessa forma, né? E todas as outras interferências ele vai acabar ignorando. Então você vai receber somente eventos de humanos e veículos. Isso facilita muito na parte de buscas de alvos, né? Então aqui comparado com um sistema convencional, o sistema do AcuSense ele consegue filtrar cerca de 80 a 90% dos alarmes de evento falso. Ou seja,
80 ou 90% das nossas buscas vão ser muito mais rápidas e práticas de serem feitas. Então isso me acarreta em redução de custo e redução de tempo. Então pensa lá que a gente vai ter um operador de monitoramento que estava 3 horas para fazer uma busca de uma imagem, ele vai demorar, sei lá, 5, 10 minutos agora. Pesquisa rápida de alvo, a gente pode determinar também as buscas somente por humanos ou somente por veículos na área de procura Smart. Então, através da nossa busca de NVR, né, a gente vai ter uma opção sinalizada exatamente assim. Busca de humanos, busca de veículos, e aí você consegue buscar bem mais rápido o que você precisa. Esse filtro ele funciona com cruzamento de linha, com a área de intrusão e também com a detecção de movimento. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de notificação de alarmes, né? Então isso aqui é bem importante para a gente estar verificando questões de analíticos e também para verificar erros do nosso sistema. Então vai ter um íconezinho de sino no canto superior que vai mostrar todos os alarmes ali. Então, em exceção, a gente vai mostrar os erros. Em eventos básicos aqui, questões de HD. Em eventos Smart, questões como cruzamento de linha e área de intrusão. Então, todos eles vão ter um campo separado para estar verificando. Então, para fazer o tratamento desses erros, a gente vai ter que ir ali em Sistema, Evento, Evento Normal e Exceção. E aí a gente pode estar verificando todos esses erros para dar alguma mensagem extra ali. Dar um bip no nosso DVR, mandar uma mensagem para o nosso aplicativo ali dizendo falha de HD. Então a gente pode estar verificando bem mais rapidamente. Então a parte de resolução de problemas aqui do nosso NVR, a gente pode ter algumas questões. Então, quando a instalação é concluída e os usuários querem ver ao vivo e o canal mostra sem recurso, a gente pode estar verificando essas maneiras aqui para resolver. Então, verificar se o canal sem recurso para ver normal está em tela única. Se tiver conseguindo verificar ali em tela única, a gente tem que ir lá em menu, câmera, parâmetros de vídeo, parâmetros de subfluxo e definir a resolução para uma resolução mais baixa aqui, 352 por 288. E a taxa de bits para 512. Se por acaso aparecer nenhum recurso, aí a gente tem que verificar se o NVR pode não ser compatível com aquelas câmeras de alta resolução. Então, mesmo os NVRs eles possuem uma limitação de resolução. Geralmente, as linhas de entrada são de 4 MB, as linhas profissionais vão até 8 e as posteriores ali, elas vão até 16 megapixels. Então, para isso a gente pode ir em menu principal, gravar parâmetros, parâmetro de gravação e reduzir os limites de resolução e bitrate. Então, o que acontece com esse sem recurso? Ele vai se referir ao recurso de codificação que o dispositivo não suporta ou não é suficiente para ele estar reproduzindo aquela imagem, né? Outro problema que a gente pode ter na página de reprodução pode demorar muito para aparecer o resultado. Então, quais seriam as reações? Muitas gravações de evento, por exemplo, gravação de movimento está habilitada, né? A quantidade de registro de eventos vai afetar seriamente o tempo de busca. A função HDD Sleeping está habilitada e a pesquisa vai ser concluída após o HD acordar, né? Por exemplo. O HD Sleeping é quando ele entra em modo de repouso, tá, pessoal? E a função RAID está funcionando de modo degradado. Então, os arquivos eles estão localizados no HD com falha. Então, precisam ser calculados antes de estarem acessíveis novamente. As soluções: desativar a gravação por movimento e manter em contínuo. Desativar o modo HD Sleeping, seria o modo de repouso. E a outra solução: inserir um novo disco rígido e reconstruir a matriz da RAID. Outra questão que na parte de web, a visualização ao vivo e a reprodução podem estar falhando. E não vai fazer diferença se vocês switcharem do modo TCP para o DP. As razões para isso: pode ser que o plugin não está correspondendo ao dispositivo em funcionamento, o streaming da saída do NVR pode ter atingido o limite, e às vezes o programa antivírus pode estar bloqueando também. Então as soluções: desinstalar o plugin e instalar novamente, iniciando a porta web do NVR. Então, desinstala o plugin e atualiza a página, ele vai te pedir para instalar novamente. Fechar alguns canais de exibição ou reduzir o número de usuários remotos.
Então pode ser que a gente já tenha outras pessoas com aplicativos verificando essas câmeras naquele momento, e aí tem que pedir para alguns fecharem ali para a gente conseguir ver. E verificar o log do antivírus e desativar esse programa para ver se realmente ele acontece alguma diferença. Na nossa parte de apresentação seria isso. E agora a gente vai partir aqui para a parte prática de configurações. Bom pessoal, então agora a gente vai estar verificando aqui a nossa parte de instalação física e também a parte de configuração, né? Então eu vou alterar aqui a câmera, essa parte de cima. Então aqui eu tenho um NVR e tem algumas câmeras para vocês também, né? Então aqui eu tenho duas câmeras da Hikvision. Então uma que está conectada diretamente aqui ao nosso NVR com esse cabo verde. Tenho outra câmera Hikvision que está conectada aqui ao meu switch PoE, esse carinha aqui. E tenho também uma câmera aqui de uma outra marca para a gente estar fazendo a adição também. Esse NVR aqui ele tem as portas PoE, então são 16 conexões para a gente estar fazendo. A conexão de entrada de rede, o HDMI e o VGA, então estão ambos aqui. Uma porta USB para a gente estar conectando algum dispositivo, então nesse caso eu conectei um teclado. E a conexão de energia, botão de liga e desliga e o cooler, né? Então vou fazer a ligação. Vou ligar esse NVR aqui, trocar aqui para a tela dele, né? Então vocês vão verificar que ele vai iniciar aqui ainda. Eu estou fazendo a captura direta da imagem dele, então talvez demore um pouquinho. O NVR já está iniciando aqui. Lembrando que eles podem variar de interface, então essa interface é uma das mais recentes, mas depois a gente aborda com outros modelos em outros momentos, né? Então aqui a primeira coisa que a gente vai verificar é a questão do idioma. Então só clicar nele e selecionar o português, no nosso caso. Clicar em próximo. Como a Hikvision não possui nenhuma senha padrão, eu vou estar colocando aqui uma senha de 8 dígitos. Então ela precisa só ter números, letras, maiúsculas e minúsculas para gerar uma senha forte. Caracteres especiais também são aceitos. O terceiro campo aqui, ele é condizente à questão da senha das câmeras IPs. Então se a gente conecta uma câmera IP diretamente no nosso gravador, a gente pode estar configurando diretamente aqui as senhas. Cliquei em ativar. E aqui ele vai me dar opções de recuperação de senha, né? Para a gente não ter que fazer o processo de enviar protocolo para a Hikvision, a gente consegue fazer diretamente no nosso equipamento. Então aqui vou colocar as perguntas de segurança, nome do meu pai, nome da minha mãe, e aqui a outra pergunta, eu vou colocar aqui o destino do meu primeiro voo. Então, esses são dados que a gente acaba não esquecendo, né? Então agora se eu precisar recuperar essa senha, eu consigo fazer através das perguntas de segurança sem envolver nenhum processo diretamente com a fabricante. Próximo passo, configuração do padrão de desbloqueio. Então vou fazer um L aqui só para questões de treinamento. Aqui a gente já verifica questões de horário, né? Então eu gosto sempre de ativar o NTP e colocar o servidor de Brasília, que é a.ntp.br. Então feito isso, a gente define um intervalo também de atualização. Eu gosto de botar 60 minutos e a porta do servidor ela é por padrão 123. Então o que isso vai fazer? A cada 60 minutos, quando estiver conectado à internet, ele vai estar fazendo uma busca de horário lá no servidor de Brasília e vai estar atualizando. Então se por acaso tiver algum problema na bateria desse NVR, quando reiniciar ele vai perder o horário, mas quando der os 60 minutos ele vai voltar para o horário correto. Então
é uma preocupação a menos de a gente não perder gravações, né? Parte de comunicação de rede já é a próxima. Então eu gosto de manter o DHCP quando eu não conheço a rede do cliente. Ele já vai me puxar as informações. E caso aqui em DNS ele obtenha o DNS do servidor, do provedor, então é sempre bom a gente estar verificando para colocar aqui os servidores 8.8.8.8, que é o do Google, e o alternativo 1.1.1.1. Se por acaso não tivesse servidores, pode ser que ocorra algum erro na hora da vinculação do acesso à nuvem. Então, próxima configuração, aqui eu estou sem HD, por isso que esse NVR está dando alguns bips, então eu não vou conseguir fazer a inicialização. Se eu tivesse, só clicaria aqui na caixinha de seleção e inicializar, aí ele iria formatar para o padrão desse NVR. Vou dar um próximo, que vocês podem ver que eu já tenho uma câmera conectada aqui na porta 1. Se eu clicar em cima do ícone de play, ele já vai abrir aqui a minha imagem. Vocês podem ver aqui essa câmera que a gente tem conectada diretamente. E se eu quiser conectar mais alguma, eu posso fazer a busca por aqui. Então nesse caso eu vou fazer a busca aqui por uma câmera de outra fabricante. Eu só preciso saber o IP dela e usuário e senha. Então seria essa câmera aqui, ó, final 250. E como ela não é uma câmera Hikvision e não está conectada diretamente, eu vou clicar aqui em editar. Eu vou tirar do plug and play, porque ela não está conectada diretamente no meu gravador, né? E vou colocar aqui os dados desse equipamento. Então 92.68.0.250. O protocolo ele não vai ser Hikvision, vai ser o protocolo OnVIF. Ele já puxa a porta automaticamente. E a senha dessa câmera eu vou ter que digitar. Nesse caso é uma câmera que está com a senha de 1 a 6. Então cliquei em OK. Ele vai demorar um pouquinho para atualizar. E já me gerou aqui, inclusive, puxando o nome da câmera que eu coloquei. Então, teste Cronos. Essa aqui é uma câmera de outra fabricante. Então, só vou clicar aqui em reproduzir e vou acenar aqui para ela. Se por acaso eu tiver mais alguma câmera da Hikvision que não esteja ativa, eu também posso procurar ela aqui, né? Então, vocês podem ver que eu encontrei uma câmera que está com IP padrão da Hikvision, estado inativo, ele dá um xizinho aqui, né? Aqui eu posso pegar e ativar essa câmera diretamente por aqui, sem precisar estar utilizando um PC. Então vou estar clicando aqui em utilize a palavra passe e OK. Feito isso, a câmera está ativa. Só vou esperar ela atualizar aqui a operação. Porém, ela ainda está com um IP não válido, né? Então se eu tentar cadastrar não vai funcionar. Mas depois a gente resolve isso de outra maneira. Aqui eu ainda tenho mais informação de quanto de banda livre que eu ainda tenho. Então 230 megabytes. Porque tem duas câmeras que já estão utilizando alguma banda, né? E a última opção para a gente conseguir vincular o nosso HiConnect. Então vou selecionar para a direita, clicar em aceitar os termos, dar um OK. Ele vai me dar aqui o status que está offline ainda, porque eu ainda não salvei essa alteração. E se eu quiser alterar o código de verificação, eu posso clicar aqui no lápis e digitar aqui o meu novo código para facilitar a vida. Então confirmei, ele já vai alterar para Cronos. Vou estar verificando que o estado da minha vinculação não está vinculado a nenhum local, que a encriptação está ativa. Então quando eu for compartilhar essa minha imagem com algum
com alguém da minha família, por exemplo, ou com um cliente, ele vai precisar colocar esse código de verificação. Se eu não quiser isso, eu só simplesmente pego e desmarco essa opção. Então vou clicar em terminar. Feito isso aqui, já estão as minhas duas câmeras funcionais, né? Eu vou somente apontar uma para outra, para vocês verem que realmente são as câmeras das marcas diferentes, né? E agora, para entrar nas configurações, clico com o botão direito e vou em menu. Venho aqui na aba de configurações, na engrenagem. E se eu quiser cadastrar minha outra câmera, venho aqui em câmera. Aqui a gente vai ter que fazer uma pequena alteração, que é aqui em configuração de ligação PoE. Então na minha porta 3 eu vou dizer que ela vai estar inativa. E aí com isso o que eu faço? Eu habilitei mais um canal para estar adicionando diretamente aqui pela interface de adição. Então selecionei a câmera que está sem IP válido ainda na minha rede. E o que eu fiz aqui? Eu cliquei somente em adicionar. O NVR ele já pegou, configurou automaticamente aqui um IP dentro da minha rede e já me deu a imagem que eu precisava aqui. Então essa aqui é a minha terceira câmera. Também tranquilo de fazer a adição. Se por acaso agora eu quisesse pegar e tirar essa câmera daqui do meu switch e passar para a porta 3, eu teria que vir aqui, configuração de ligação, habilitar novamente o PoE e dar um próximo. Então o que vai acontecer? A minha conexão aqui já caiu, então vocês podem ver que já ficou com o X. Vou só alterar aqui a minha câmera para vocês verem eu fazendo essa troca. Então vou pegar essa câmera aqui, que é a minha terceira, que foi habilitada agora, né? Vou tirar do meu switch e vou ligar diretamente a porta 3 do meu gravador. Agora a câmera já está iniciando ali, né? Vamos voltar para a parte de configuração dela. Vocês podem ver que ela já está detectando aqui. Como a senha é a mesma que está no meu gravador, daqui a pouco ela já vai subir. Pronto. A câmera já está disponível aqui. Vocês podem ver que é a terceira câmera que a gente colocou agora há pouco, né? Então bem fácil, quando a gente precisar fazer alguma mudança é bem simples e rápida, né? Não precisa fazer nenhuma magia nem nada. E aqui a gente ainda tem na parte de câmeras as definições de PoE. Então lembra que ali na apresentação a gente verificou que a gente poderia trabalhar de dois modos, modo curta distância e modo longa distância. Se precisar alterar, só selecionar aqui a opção e clicar em próximo. O que ele vai fazer? Ele vai pegar e começar a mandar uma potência maior para esse cabo. Como aqui ele é um cabo bem pequeno, de 1 metro mais ou menos, ele não vai fazer essa questão, porque não vai precisar. A potência de 3 watts já é suficiente. E a gente consegue ver também o consumo em tempo real, inclusive se as portas estão ligadas ou não, né? Então bem interessante, vocês conseguem controlar
bem tranquilamente a potência do PoE para verificar se não está tendo nenhuma falha. Então aqui a gente consegue estar verificando também para colocar nome, a data, essas coisas aqui na imagem. Nas opções de baixo a gente consegue fazer algumas rotações também. Quero fazer rotação de 270 graus. Faço aqui e clico em próximo que ele vai alterar aqui para ficar no modo de corredor, né? Se eu não gostei, volto, clico em próximo que ele volta à posição inicial. Modo espelho também, se eu quiser colocar de cima para baixo. Por algum motivo eu posso ter colocado essa câmera de cabeça para baixo lá no cliente, não estou com escada para voltar. A gente pode fazer configuração diretamente por aqui. Configuração de exposição, isso aqui a gente geralmente mexe quando tem questões de alta velocidade. Então quanto menor aqui o número, mais devagar vai ser esse ambiente, quanto maior, mais rápido. Então vamos por um exemplo que a gente quer verificar um carro passando, alguma coisa assim. A gente pode colocar aqui em 250, que vai pegar em 60 km por hora mais ou menos, e vai subindo conforme a nossa demanda. Comutação de dia e noite, então a gente pode fazer para ele ficar sempre com o infravermelho ligado, né? Modo noturno. Vamos só atualizar aqui. Então se a gente fizer isso toda vez ele vai ficar somente em preto e branco. No modo diurno ele vai tentar forçar um colorido. E no modo automático ele vai te dar aqui uma sensibilidade para estar fazendo isso. E também quanto tempo que demora essa comutação para ser feita, né? Geralmente a gente deixa no automático ou no troca automática em algum horário especificado. Retroiluminação, então a gente pode estar ligando o nosso WDR para ajudar em alguns ambientes, né? Nesse meu caso aqui ele acabou piorando a minha imagem, por isso a gente tem que utilizar ele com cautela, somente quando realmente é necessário, né? Acho que eu deixei o infra ligado. Vamos lá. E aqui a nossa otimização de imagem é uma redução de ruído. Então a gente pode estar alterando isso aqui diretamente pelo NVR também. O LNR ele é mais utilizado para imagens muito escuras, tá pessoal? Então, como aqui é um ambiente claro, não vai dar diferença. Próxima configuração é a máscara de privacidade, que a gente pode colocar ou não, né? Então a gente pode desenhar várias áreas para a pessoa não poder enxergar. Então, por exemplo, a gente pode estar colocando aqui em cima de um ambiente de caixa para não pegar a senha dos clientes e alguma coisa nesse sentido. Que eu vou deixar ela desabilitada. Parte de evento. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui em exceção, que a gente está sem HD e ele está gerando um erro e está gerando um alerta. Então, desativei o alarme de campainha, que é o aviso sonoro, e vou desativar também aqui a falha de gravação, que a gente está sem HD, então ele vai gerar o alerta igual. Os outros eventos aqui, eles são eventos de erro, então se a gente quer saber se tem uma sobrecarga no PoE, é sempre bom manter ativo, né? Dá um alerta aqui. E se por acaso alguma das câmeras tiver saída de alarme, por exemplo, essa câmera final 250 possui, que é a câmera de outra marca, eu posso estar utilizando a saída de alarme dessa câmera. E aqui as sugestões para quando a gente tem algum erro, se vai aparecer lá na nossa lista ou não, né? Então aqui a gente habilita ou não. Voltando aqui para detecção de movimento, que a gente consegue fazer uma sensibilidade maior ou menor. Por padrão ele vem em 60, mas você pode alterar conforme a demanda. E pode pegar e ir tirando também locais onde possivelmente tem uma árvore, alguma coisa assim, que eu não quero que pegue movimento, e deixo somente as áreas necessárias. Vou colocar novamente a tela completa. O tempo forçado, para a gente estar fazendo essa detecção,
Então eu posso pegar e tirar aqui alguns períodos, se for esse o caso, né? Clico em apagar e arrasto aqui onde eu não preciso. Deixa eu ativar novamente, porque essas áreas são importantes sempre, né? E as ações que vão ser realizadas, enviar a gente pode fazer algumas, né? Então utilizar um pop-up diretamente no equipamento, fazer um alarme de bip sonoro no gravador, notificar o centro de monitoramento, então é desde pode ser o IVMS e pode ser o High Connect também, ou enviar um e-mail com a descrição do que aconteceu. A gente também pode estar fazendo ativação com mais câmeras. Se tiver algum alerta de áudio e luz, câmeras com strobo, então com alerta sonoro, a gente pode estar linkando aqui também. Nesse caso a gente não vai estar utilizando. Alarmes de tamper, então é para quando a gente está tampando a imagem da câmera, né? Perda de vídeo, o próprio nome já é autoexplicativo. Entradas de alarme, aqui a gente vai estar pegando da própria câmera que tem essa função, né? Então vai definir o tipo, se é NA ou NF, o nome do aberto e se vai estar utilizando ele e em quais períodos. E qual ação aqui que ele vai estar fazendo também. Aqui é legal que a gente pode estar vinculando com uma câmera Speed Dome, se a gente tiver. Nesse caso aqui eu não tenho, mas posso estar definindo um preset aqui para ela. Né? Então, por exemplo, se tivesse uma câmera Speed Dome, eu poderia estar direcionando o preset 3 quando tivesse esse acionamento do alarme. A saída, a mesma coisa aqui, só que agora é para o evento funcionar mesmo. Né? Então, por quanto tempo que ele vai durar? 5, 10, 30 segundos. O status do alarme, aqui ele só vai dizer se ele está funcionando ou não, né? Em funcionamento ou não. E aqui em eventos inteligentes a gente pode fazer a configuração dependendo da câmera que a gente tiver. Então aqui essa minha câmera ela possui cruzamento de linha e área de intrusão. Então eu só clico em desenhar a área, faço aqui o desenho da minha linha, digo aqui qual que é a direção, posso fazer dos dois sentidos ou de um para o outro somente, e a sensibilidade. O período e as ações de ligações são as mesmas. E aqui a área de intrusão eu também consigo estar fazendo. Aqui quando a gente trabalha com área de intrusão, então eu já ativei uma área, eu posso também estar fazendo um cruzamento de linha, dependendo da onde eu estiver utilizando essa câmera. Então eu posso fazer um cruzamento de linha em outro local e também estar utilizando os dois analíticos em uma única câmera. Parte de gravação, então aqui a gente tem as configurações contínuas e também por movimento e evento. Né? Então se por acaso eu quero que grave contínuo entre as 8 e 18, porém no restante dos períodos grave somente por movimento para facilitar uma possível busca. Né? Então eu posso estar configurando dessa maneira aqui, clicando em avançado. Eu também posso estar fazendo a gravação de áudio, se a câmera me permitir. Qual que vai ser o tipo do stream, se vai ser o principal ou o sub. E se eu vou ter uma inspiração de vídeo de tantos dias. Se eu deixar em 0, ele vai sobrescrever conforme o HD vai enchendo. Meus parâmetros de gravação, então aqui eu escolho qualidade de imagem, taxa de bitrate, se vai ser variável constante, isso aqui depende do nosso ambiente. Então, um ambiente com muita movimentação a gente bota em variável, se é mais parado deixa em constante. Qualidade da imagem, se vai ser médio, elevado ou baixo. Número de imagens, moldura completa, seria a taxa total de frames. A gente pode ver que essa câmera suporta até 60. Então posso estar colocando aqui em 60 para ter maior fluidez na minha gravação. Lembrando que daí ela vai consumir mais espaço em disco. Posso também estar habilitando H265+, para estar melhorando a minha compactação de vídeo. Isso aqui a gente faz individualmente, né? Então essa minha câmera 2 ela já tem uma resolução maior, porém ela não me deixa mexer em qualidade de vídeo, ela fica limitada em 20 frames. Então a gente tem que fazer algumas exceções quando trabalha com câmeras de outras fabricantes.
A subtransmissão, que é onde a gente faz com qualidades menores, né? Então a gente pode estar fazendo cada uma individualmente também. Parte de armazenamento, para a gente verificar a questão do HD. Às vezes a gente pode só reparar a base de dados, quando tira de um NVR e passa para outro novo, né? Às vezes pode ser necessário. Os modos de armazenamento, então aqui eu tenho as cotas para determinar quanto de gravação que eu vou determinar para cada câmera, né? E também os grupos quando eu tenho mais de um HD suportado. Configurações avançadas, se eu vou reescrever aqui nesse HD, se eu vou deixar ele em modo de suspensão, para que quando não tiver uma gravação ele entre em modo de suspensão e consuma menos energia. Posso gravar aqui os VCAs da câmera, os analíticos, vou deixar habilitado. Armazenar os alarmes e o armazenamento de fotos também aqui em imagens. Aqui em sistema, a gente ainda pode voltar e verificar aqui questões de resolução do monitor, né, de saída. DST seria o horário de verão, hoje a gente não utiliza mais. Se a gente utiliza controle remoto, a gente pode mudar o número do dispositivo aqui e o nome para facilitar. Parte de visualização indireta, a gente pode estar modificando aqui os layouts, né? Eu posso deixar aqui em 2+2, deixar o intervalo de troca sem nenhum intervalo. Se eu tiver uma câmera com áudio e quiser habilitar, posso fazer aqui, somente habilitar e modificar o volume. Vamos usar no próximo para salvar. Aqui a vista, para eu determinar quais câmeras vão em cada posição. Então, eu quero que a câmera 3 fique ali e a 2 fique aqui. Eu só seleciono o quadrado e dou um clique duplo no nome da câmera. Daí um próximo. E o canal 0 é para a gente estar utilizando todas as câmeras ao mesmo tempo, né? Então, geralmente o pessoal utiliza com uma taxa de frames mais baixa para fazer o monitoramento com mais fluidez. Agora, na parte de rede, a gente pode estar voltando aqui nas configurações que passamos inicialmente. Configurar um DDNS, se for o caso. A Hikvision hoje está com o Hike DDNS, que é gratuito. Ele utiliza a plataforma de DNS. Se por acaso a empresa de vocês estiver utilizando no IP ou Peanut Hill, também pode estar trabalhando dessa maneira. Aqui em mais definições a gente pode estar trocando as portas de comunicação padrões, para dificultar um pouco se por acaso tiver alguma tentativa de invasão, né? Em acesso à plataforma a gente está aqui com o nosso HiConnect de novo. Aí eu vou estar mostrando para vocês como é que faz a adição. Então eu estou aqui com o sistema do HiConnect habilitado no meu celular. Já tem alguns dispositivos. Então eu só vou clicar aqui em cima no mais. Vou colocar em escanear o QR Code. Ele vai abrir a minha câmera. E eu vou estar vindo aqui nesse código QR. Ele buscou aqui o meu equipamento, adicionando, e vou colocar aqui o código de verificação, que é Cronos. Então, adição completa. Próximo. Posso alterar aqui o nome. Então, treinamento. E dou um pular. Ele vai me abrir aqui já nosso equipamento. Estou aqui com as câmeras abertas já. E se eu quiser buscar alguma gravação, alguma coisa, clico nos 3 pontinhos, verifico a reprodução ou compartilho somente essa câmera para alguém que eu já tenha cadastrado, ou posso colocar aqui alguém que eu queira cadastrar novo. Agora eu não vou fazer isso porque eu não tenho ninguém para compartilhar. Então bem fácil aqui a utilização desse equipamento. Se a gente quiser fazer alguma busca, pode vir aqui na tela de procurar
E aí a gente pode estar verificando por evento, então quero por movimento, por uma captura facial, intrusão, entrada e saída de região, qualquer coisa. Somente por humanos, somente por veículos ou por imagens aqui. Parte de reprodução, mesma coisa. A gente consegue verificar por eventos e por reprodução normal. Como a gente está sem HD, não vai conseguir estar verificando. Então aqui já estão as imagens normais. Aqui nessa primeira opção, no canto superior, a gente tem a parte de manutenção, onde a gente pode zerar esse equipamento ou buscar mais informações, né? Como fazer uma busca de logs para procurar o que ocorreu nesse gravador. Aqui, como eu estou sem HD, ele não vai puxar nada. Serviço do sistema, então o que está ativo aqui. Então meu serviço TCP está ativo, ISAP está ativo, HTTP também. Detecção de câmera adicionada também está ativo. E o interruptor sonoro, que é aquele bipzinho que fica gerando ele para a gente, também está ativo. O segundo ícone é o HiConnect, então a gente pode ter um ícone mais rápido aqui para fazer adição. Terceiro é a questão de problemas, né? Então, ou eventos, a gente tem aqui as detecções de movimento que foram realizadas, né? Evento inteligente não ocorreu nenhum, e exceção também nenhum, porque eu desabilitei. Também aqui nessa opção de transferir, a gente pode estar clicando para fazer a verificação se tem um firmware novo, né? Nesse caso aqui ele não encontrou nenhum. Ou quando a gente está fazendo um download de um arquivo de imagem, aí também ele vai aparecer aqui em segundo plano. Se por acaso quiser reiniciar ou sair desse usuário, a gente pode estar fazendo no último ícone. Agora vamos lá. Quero pegar uma câmera que tenha acesso para fazer um speed dome, verificar zoom, alguma coisa. Posso também dar os comandos por aqui. Então só para mostrar para vocês, estou aqui na câmera, ele vai abrir essa opçãozinha controle PTZ aqui embaixo. Então clico nela e posso estar fazendo o aumento do zoom, a diminuição, verificando o foco, íris, está criando presets também. Essa câmera é uma câmera fixa, então não vou conseguir fazer. Mas se fosse uma speed dome, já teria a opção aqui. Posso também fazer a configuração aqui dos parâmetros de PTZ, então se eu tiver uma câmera PEL com alguma outra coisa que tenha outra interface, posso estar modificando aqui e trocando o endereço conforme a minha demanda. Então pessoal, por hoje é isso. Acredito que eu tenha passado algumas informações mais básicas na data de hoje. Com relação às funções específicas, câmeras Speed Dome, a gente vai estar fazendo um outro treinamento em outro momento. Se tiverem dúvidas, podem colocar no chat, podem colocar ali nos nossos comentários do vídeo, e a gente vai estar respondendo da forma mais rápida possível aí para vocês. Pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado quem participou e até mais.